Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o professor Lucas Brendo. Bora começar mais uma aula de Sociologia. E na aula de hoje a gente vai falar sobre um cara muito importante, né? Vamos continuar falando dele, que foi o Pierre Bourdieu. Vamos continuar falando aí das teorias dele e de como ele trabalhou aí outros conceitos além dos que a gente trabalhou na aula passada. Só pra gente dar uma relembrada, na aula passada a gente falou um pouco da linha de pesquisa do Pierre Bourdieu, né? Onde ele tinha seus principais conceitos. Assim como o Karl Marx tinha luta de classes, o Durkheim tinha fato social, o Max Weber tinha ação social. O Pierre Bourdieu, ele trabalhava com um conceito chamado de capital, né? Que ele falava um pouco sobre as relações de poder e qual a influência dessas relações de poder dentro das formas de controle social, da compra, né? Da compra que eu falei para vocês foi no sentido das pessoas terem as coisas através desse capital, desse poder, e como esse capital pode influenciar as relações sociais. Por exemplo, né, nós falamos um pouco sobre capital social, capital cultural, capital econômico, né? E a gente falou do poder simbólico. E para a aula de hoje a gente vai focar nesse poder simbólico e vamos falar aí também das ideias de cultura e dominação aí pro Pierre Bourdieu. Então, para a gente não demorar muito, bora lá! Então, galera, vamos continuar falando um pouquinho aí sobre as formas de poder para Pierre Bourdieu, ok? Então, para a gente entender um pouquinho melhor, a gente tem que lembrar que existem esferas de poder. Que esferas de poder são essas, né? Ele fala de 3 esferas mais a 4ª esfera de poder. As 3 esferas estão divididas em capital social, capital econômico e capital cultural. 3 esferas. A 4ª esfera de poder, ela está inserida aí no contexto do poder simbólico. O poder simbólico, eu já falei para vocês que ele se manifesta de uma forma que as pessoas não conseguem perceber, entendeu? Você tá passando por esse tipo de dominação, você tá passando por esse controle, você tá passando por essa relação de poder, só que você não consegue enxergar porque você está sendo manipulado. Então essa é a principal forma de poder que o Pierre Bourdieu coloca pra gente. Mas tudo tem seu porém, né? A gente vai falar aí do dentro. Agora vamos colocar esses conceitos na prática, porque a gente falou da parte teórica. Então bora, essa aula é pra gente entender como esses conceitos são aplicados na prática. E bom, né? O Bourdieu foi conhecido por ser um estruturalista. Ele não se prendia a métodos como análise individual ou análise do coletivo. Ele queria analisar tudo da sua própria maneira, com o seu próprio ponto de vista, sem se prender a amarras, aquelas amarras que a gente chama de amarras teóricas. A gente não queria estar preso a um método de pesquisa específico. Ele queria trabalhar de uma maneira, né, que ele poderia entender tudo de uma maneira mais direta, mais simples, mas ele também não, vamos dizer assim, que ele não trabalhava com generalidades, com especificidades. Ele trabalhava de uma maneira que daquilo que ele buscava, né, para que a forma que ele trabalhasse o que ele buscava fosse mais bem trabalhada. Não sei se vocês entenderam o que eu quero falar. Presta atenção. Para ele trabalha, como eu falei para vocês, ele trabalha de um jeito muito diferente dos outros sociólogos, né? Então, para a gente entender ele, a gente tem que tentar ser às vezes até meio repetitivo, né, para a gente poder tentar sintetizar eles. Presta atenção, quando ele fala de estruturalismo, ele cita duas análises. Ele fala que ele não queria se prender ao lado individual e o lado coletivo. Ele não queria trabalhar com subjetivismos nem com a sociedade de forma geral. Então o que é que acontece? Ele preferiu trabalhar no método dele, ao olhar dele, sem se prender a ideias como as de Durkheim, do Max Weber, né? Apesar de ele ter leituras desses caras, obviamente, né? Ele tem um pressuposto muito forte no Marx, né? Marxista também. Ele não é tão marxista, mas ele tem seu pressuposto muito grande no Marx, né? E aí ele trabalha muito com a ideia de quê? De globalização, né? Ah, professor, mas globalização é uma coisa muito ampla. Sim, é uma coisa muito ampla. Mas a gente tem que levar em consideração
que esse processo de globalização ele deve ser considerado a partir de dois lados. A gente tem que entender que a globalização ela tem seus pontos benéficos e seus pontos maléficos, tá bom? A gente tem que levar em consideração isso. Perdão, o pessoal tá gritando no fundo, aí tá atrapalhando, tá, gente? Então peço desculpa se vocês estão escutando. Acho que não deve dar pra escutar muito bem não, porque eu acabei de ver o vídeo. Mas caso pareça alguma voz de pessoas no fundo, eu peço perdão. E bora continuar, tá bom? Então pra gente entender, como eu falei que a globalização ela tem pontos positivos e negativos, a gente tem que levar em consideração o quê? Que o Pierre Bourdieu ele foi um grande crítico da globalização. Quando eu falo crítico, ele analisou a globalização e falou principalmente as relações de poder. Por quê? Porque o Pierre Bourdieu ele trabalha com o conceito de capital. Ele trabalha com o conceito de capital que eu falei para vocês. E ele viu esse conceito dele inserido dentro do contexto da globalização, porque ele foi um filósofo, um sociólogo moderno. Tá? Então, para a gente entender um pouquinho, né, como eu falei, a globalização é algo muito amplo, mas dentro dessa globalização, o Pierre Bourdieu conseguiu colocar as suas teorias de análise do poder. É muito simples, por quê? Porque a gente fala de poder simbólico dentro da globalização, que é a principal análise dele. Mas para a gente entender o poder simbólico, a gente tem que entender o capital cultural. Por quê? Porque o Pierre Bourdieu, vocês lembram o que é capital cultural, não lembram? Capital cultural é aquele capital construído culturalmente, né? Por exemplo, é uma forma de ascensão social que foi construída na cultura. Tá? Então, se você se formou, você estudou, né? Isso aí é construído culturalmente. A sociedade construiu o padrão de que se você estudar, se você se formar, você vai ter um acesso, um nível social maior. Então isso aí, né, é o capital social, o capital cultural institucionalizado, que ele chama assim, né? Que é quando a gente tem a institucionalização do capital, né, na sua forma cultural dentro dessas análises de padrões hierárquicos, tá bom? Espero que tenha dado para entender, tá? Ele fala de uma maneira muito assim, tá? Mas prestem atenção. Quando a gente fala do Bourdieu, além dele falar do capital cultural, professor, o que tem a ver o capital cultural com globalização? Tudo. Por quê? Porque a globalização, ela se manifesta na cultura. A gente vive uma cultura globalizada. Quer um exemplo disso? O seu celular, né? O seu celular que você está usando nesse momento, ele faz parte de uma cultura tecnológica. O pessoal hoje em dia, por exemplo, tem muitos que querem ser influencers, né? Você não pode comer que você vai postar o prato, né? Que você, primeiro vou bater foto, né? A galera chega a pizza em casa, né? Aí a galera faz o quê? Antes de comer, vai lá e bate a foto, né? Tá? Professor, o senhor quer que eu bata a foto assim da caixa de pizza vazia? Não, não é isso, tá? Eu não estou criticando isso, eu estou falando que as pessoas às vezes, elas priorizam seus hábitos. Né? E é isso que eu vou falar depois pra vocês. Isso se tornou uma coisa, um costume, né? Da gente compartilhar o que a gente faz, né? A pessoa vai lá, mano, estou indo agora, não sei pra onde. Aí está lá com o celular, mano, hoje eu estou indo passear com tal pessoa. Olha que eu encontrei na rua, né? Não sei quem. Não, a galera tem esse costume, né? Eu não tô falando de uma forma negativa, tá? A gente vive uma sociedade modernizada onde a gente tem outros padrões, né? Isso é cultural. E é isso que eu tô falando, esse processo de globalização. A galera jogando Free Fire, jogando PUBG, jogando Call of Duty, jogando MOBA, jogando qualquer tipo de jogo aí, né? A gente tem essa cultura globalizada, uma cultura tecnológica, uma cultura modernizada. Só que dentro dessa cultura a gente é refém dos padrões de poder, né? A gente tem grupos hegemônicos. O que é um grupo hegemônico? Um grupo hegemônico é aquele grupo que mantém o controle e está no topo. Esse grupo hegemônico que está no topo, ele mantém controlando quem está de baixo, né? Por exemplo, você quer receber um PS4, né? Você quer comprar um PS4. E o que acontece? Para comprar um PS4 você tem a questão do imposto, tem várias situações. E o poder hegemônico, ele te coloca a querer aquilo. Por que você quer um PS4? Porque o seu colega vai querer jogar, né? Vai jogar com você vê aqueles jogos magníficos, você vê toda a galera comentando, você vê análises no YouTube, né? Você vê aí uma série de propagandas e de imagens. A cultura te insere nesse contexto da globalização, né? Espero que tenha dado para entender. Por quê? Porque quando a gente se insere no contexto da globalização, a gente está vivenciando o capital cultural.
Porque esse capital cultural, ele é institucionalizado, ele é construído, né, de forma econômica, social, né, ele é construído para a gente poder absorver ele no nosso dia a dia, né, numa propaganda, o padrão de beleza feminino, né, o jeito de se comportar dos homens, aquela barba feitinha, aquele cabelo, aquela academia, né, aquele jeito de falar. Então tudo isso é construído culturalmente, né, porque agora os homens têm um padrão parecido, aquela barba fininha, aquele cabelo, né, aquele cabelo preso aqui em cima com coque, né, ou degradê aqui do lado. Por quê? Porque isso se tornou um padrão globalizado, um padrão global. Se vocês forem ver, né, podem perceber que muitos homens, eles seguem esse padrão global. Porque aí, ó, você vai ver no Japão, na China, na Índia, na Rússia, em vários lugares a gente tem padrões parecidos. Não falo culturais, eu falo de comportamento, né? A galera lá usa celular, a galera lá usa rede social, a galera compartilha, a galera usa os mesmos emojis. Então a gente é refém da globalização, porque o mundo todo se tornou refém dessa globalização. E quando eu falo refém da globalização, professor, você só falou coisa que eu gosto, né? Cada dos problemas que o Pierre Bourdieu problematizou tanto, né? Os problemas da globalização é que as desigualdades, elas são aumentadas. Se você não tem acesso a isso, você não tem acesso a muita coisa. Você fica à margem da sociedade. Se você não tem acesso à globalização, se você não tem acesso ao celular bom, se você não tem acesso a um computador bom, se você não tem acesso a um PS4, né, você se sente à margem da sociedade, né, você acaba ficando isolado daquelas relações sociais, né? E também a globalização, ela não é tão benéfica por causa não é só isso, né? Além da desigualdade social ser aumentada, né, as pessoas hoje em dia têm que ter diplomas, têm que ter cursos, têm que ter níveis de especialização, até a faculdade, pública ou não, você tem que ter dinheiro para se manter, né? Então tudo vai aí desse processo de globalização. Enquanto existir desigualdade, professor, a desigualdade existe desde antes da globalização. Sim, mas a globalização acentuou a desigualdade, principalmente entre os países. Por quê? Porque agora a gente tem empresas multinacionais vindo para o Brasil. Professor, isso não é benéfico, não gera empregos? Claro que não, porque a gente poderia ter nossas próprias indústrias, se desenvolver por nós mesmos. A gente não teria, né, aí o desmatamento, problemas ambientais, problemas políticos, culturais, a gente não teria conflitos, né? A gente não teria certas pessoas não, desculpa, né, não vou falar aqui. Tá, mas enfim, a gente passa por uma série de problemas que são inevitáveis devido à globalização, né? A globalização nos coloca a ser subdesenvolvidos, nos coloca a serem reféns daqueles países que estão lá em cima. Esses países que são os países hegemônicos que eu falei pra vocês, que estão no topo e controlam quem está embaixo, né? Então tudo isso foi a crítica do Pierre Bourdieu. Viu como o cara era top, né? Ele pegou a ideia de capital, que eu falei pra vocês, e fez toda essa análise, tá? Ele não falou só isso, tá? Tô sendo bem sintético com vocês. Então, professor, o que isso tem a ver com poder simbólico? Eu não estou nem colocando muito texto aqui, porque não adianta eu colocar, porque o Pierre Bourdieu ele é um cara muito crítico. Se eu escrever tudo isso aqui para você, vai dar um textão, vai dar um livro, né? Mas o que eu quero que vocês entendam não é para vocês memorizarem, não adianta memorizar o que eu estou falando aqui. Por quê? Porque o cara vai ler um texto e não vai conseguir entender a real situação. Então o que é que eu quero que vocês pensem? Quando se trata de Pierre Bourdieu, a gente tem que ter um senso crítico. O que é um senso crítico? É conseguir analisar com clareza todas as situações que estão sendo colocadas pra gente. Então como o Bourdieu ele é um crítico da desigualdade e da globalização também, né? E o que é que vocês têm que entender? Que os conceitos deles são globalização, são capital, né? E também são aí o quê? São as ideias de poder simbólico, né? Então a gente tem esses conceitos que ele trabalha. E para a gente entender um pouquinho melhor sobre a crítica dele, a gente tem que inserir o capital. Professor, o senhor já falou de capital cultural dentro da globalização. Tem outro capital além do capital cultural, do capital econômico? Sim, a gente tem o poder simbólico dentro da globalização. É claro, não poderia faltar. E para a gente falar, antes de poder simbólico, a gente tem que falar do capital cultural ainda, que eu já estava esquecendo. Outro conceito que o Pierre Bourdieu coloca pra gente é o conceito de hábitos. Hábitos com U, não com O. Hábitos não, é hábitos, tá? Com U. O hábitos é um conceito do Bourdieu que ele também chama de capital cultural
incorporado. O que é o capital cultural incorporado? Esse capital cultural incorporado é toda aquela gama de capital que você absorve. Professor, como assim? Não entendi. Capital cultural, vamos dizer, é o que é construído para você culturalmente durante toda a sua vida. Você nasceu, você tem que ir para a escola, você tem que se comportar assim, você tem que pensar assim, você tem que agir assim, né? O Pierre Bourdieu, ele é muito crítico quando se trata do nosso comportamento, porque ele fala que o nosso comportamento é o que mantém a globalização funcionando. A gente não critica, a gente não se posiciona contra a globalização. E o que é que isso tem a ver com hábitos? Tudo. Porque o hábitos é a forma de comportamento de vocês. É o que, como vocês aceitam, né, tudo que acontece. O hábitos é o que? É a cultura. É como vocês interagem no dia a dia de vocês. Estão entendendo? Então, hábitos, ele pode ser o capital cultural incorporado, né? Ou seja, a cultura que vocês absorveram, né? E o que é essa cultura que vocês absorveram? É a forma de dominação que vocês absorveram para vocês. Vocês são submissos. Aí que entra o poder simbólico. Por quê? Porque vocês são submissos e não sabem que vocês são submissos. Entendeu? A captação filosófica, porque o poder simbólico é invisível, ninguém percebe. Então, você é manipulado, você não sabe que você é manipulado, você está dentro do hábitos e o hábitos faz com que você seja manipulado. Então, a gente tem o hábitos que mantém o capital, o poder simbólico funcionando. O hábitos mantém o capital, o capital cultural circulando, né? Então, tudo isso, né? A crítica do Bourdieu à globalização é que você aceita tudo que é colocado para você. Então a gente tem que levar em consideração que esse capital cultural incorporado é exatamente aquilo que vocês viram no vídeo que eu coloquei para vocês sobre a imagem perfeita da mulher. A mulher que busca a imagem perfeita, né, ela busca se inserir dentro desse padrão comportamental. Deu para entender um pouco mais sobre capital cultural incorporado? Né? Se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem. O que é o capital cultural incorporado? É o hábitos, eu vou chamar de hábitos a partir daqui, tá? Então, quando eu falo de hábitos, estou falando de capital cultural incorporado. Por que incorporado? Porque é o que vocês absorveram na vida, no decorrer da vida de vocês, né? É aquilo que você absorve, né? O hábitos, ele é absorvido através de uma coisa chamada mimesis. O que é a mimesis? Mimesis é você observar o outro e copiar. Lembra mímica, tá? Então, hábitos, né, capital, que é o capital incorporado, ele é absorvido através da mimesis. A mimesis é como se fosse um espelho. Eu tenho uma cópia de algo que eu gostei. Eu vejo aquela coisa, gosto, absorvo para mim, né? Porque os nossos neurônios, para quem não sabe, são tipo espelhos. Aí eu tô vendo meu reflexo ali, então é exatamente aquilo, né? Eu tô vendo algo que eu quero para mim, então eu absorvo aquilo e mantenho aquilo na minha vida, né? Então, por exemplo, tá lá, a TV coloca para vocês o padrão de beleza X. Então eu quero entrar nesse padrão de beleza para me ser alguém atraente, para me ser alguém que está inserido dentro desse padrão cultural. Então isso tudo é o capital cultural incorporado, chamado de hábitos, e ele é absorvido pela mimesis. A mimesis é a capacidade de eu olhar para o outro, olhar para aquilo e colocar aquilo em mim. É uma cópia, é um espelho, é um Ctrl-C, Ctrl-V de algo que eu quero para minha vida, né? Ah, eu quero aquele iPhone, meu Deus do céu, como eu quero aquele iPhone, né? Como eu quero aquele carro, né? Então tudo isso é a mimesis. Você olha seu colega lá, olha, eu gostei, mano, top, ó. Você vai ver aquilo, né? Você vai querer para sua vida, né? Não falo só de objetos materiais, eu falo da sua personalidade, Você vai absorver certos comportamentos, certas formas de pensar do próximo, tá? Então isso é mimesis e isso é o hábitos. E o que a gente absorve? A gente absorve o poder simbólico pelo hábitos. Como eu falei pra vocês, a gente vai lá. Se tu tá absorvendo tudo aquilo que é colocado pra você, você tá absorvendo o poder simbólico também. Por quê? Porque o poder simbólico ele é construído e você não percebe. Então você está sendo dominado pelo sistema capitalista, pela globalização e não percebe, né? Você é refém da globalização e não percebe o que está acontecendo com você, tá? E você acaba que você se encontra no fundo do poço no final da história. Então foi uma aula bem reflexiva. Eu não vou me estender muito porque eu espero que tenha dado para entender os conceitos do Bourdieu. Eu não vou estender muito porque senão vocês vão esquecer o que eu falei agora. Mas a análise é essa e vai cair na prova de vocês desse jeito e você vai encontrar muitos contextos assim na prova do Enem, em vestibulares, contextualizando bastante o que a gente tem para falar.
Então, posteriormente, se possível, eu quero fazer um debate ou a gente conversa um pouco sobre isso em sala e a galera que está aí na nossa aula EAD, a gente pode também fazer um debate via Zoom em outro horário diferente ou a gente conversa no meio da aula também, não tem problema não, tá? Então, é exatamente isso, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Espero que tenha dado para entender, tá? Um pouco sobre hábitos, sobre capital cultural incorporado, sobre mimesis, sobre globalização, tá? E sobre poder simbólico, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula e até mais.